Existe uma oração que atravessou séculos. Uma oração repetida em hospitais, em noites de medo, antes de viagens, durante guerras e até nos momentos em que alguém sentiu que estava completamente sozinho. Talvez você mesmo já tenha ouvido essas palavras em algum momento difícil da sua vida. Talvez alguém da sua família tenha aberto a Bíblia exatamente nesse capítulo, procurando proteção, procurando respostas, procurando paz. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Por que justamente o Salmo 91? O que existe nessas palavras que faz milhões de pessoas sentirem algo diferente quando começam a recitá-las? Porque não é apenas um texto. Não é apenas uma oração comum. Existe algo escondido dentro dessas linhas, algo que poucas pessoas percebem, mas que muda completamente a forma como você entende proteção. E quando você descobrir isso, você nunca mais vai ouvir o Salmo 91 da mesma maneira. Porque talvez o maior segredo desse salmo não esteja na promessa de proteção, mas em quem realmente está protegido. E hoje você vai entender isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essas palavras parecem simples à primeira vista, mas existe uma profundidade aqui que quase ninguém percebe, porque o texto não começa dizendo aquele que ora. Também não diz aquele que acredita, nem aquele que lê. Ele começa com uma palavra extremamente específica: habita. E isso muda tudo, porque habitar não significa visitar. Habitar significa permanecer. Significa viver. Significa estar constantemente naquele lugar. O Salmo 91 não fala sobre alguém que procura Deus apenas quando está com medo. Ele fala sobre alguém que escolheu viver próximo da presença divina. E talvez seja exatamente aqui que a maioria das pessoas nunca percebeu o verdadeiro segredo do Salmo. Porque muitos enxergam o Salmo 91 como um amuleto espiritual, como se apenas repetir as palavras fosse suficiente. Mas o texto está revelando outra coisa. A proteção vem da permanência, da conexão, da intimidade espiritual. Existe um detalhe impressionante logo no início. O Salmo fala sobre um esconderijo. Pense nisso por alguns segundos. Por que esconderijo? Porque esconderijos só são necessários quando existe perigo. Isso significa que o próprio texto reconhece algo extremamente importante. O mal existe. O medo existe. As ameaças existem. As dificuldades existem. O Salmo 91 não promete um mundo sem problemas. Ele promete algo completamente diferente. Presença em meio ao caos. E talvez isso seja o que torna esse texto tão poderoso há milhares de anos. Porque ele não nega a existência da escuridão. Ele simplesmente declara que existe um lugar seguro acima dela. Agora observe outra parte impressionante. A sombra do Onipotente descansará. Sombra. Mais uma vez, as palavras não foram escolhidas por acaso. A sombra só existe quando você está perto. Você não consegue permanecer na sombra de algo distante. Isso significa que o descanso prometido no Salmo 91 não nasce da ausência de problemas. Nasce da proximidade. Quanto mais perto, maior a sombra. Quanto mais distante, mais exposto você fica. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas recitam esse salmo sem sentir paz verdadeira. Porque estão procurando proteção sem buscar proximidade. Estão tentando alcançar o descanso sem entrar na sombra. E agora o salmo começa a ficar ainda mais profundo. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Perceba uma coisa. O texto muda. Agora não é mais apenas uma descrição. Agora existe uma declaração. Direi. Isso é importante, porque existe poder nas palavras que você repete constantemente. O medo também fala. A ansiedade fala. O desespero fala. A dúvida fala. E muitas vezes, sem perceber, as pessoas passam o dia inteiro alimentando o próprio medo
através das palavras. Vai dar errado. Algo ruim vai acontecer. Eu não vou conseguir. Mas o Salmo 91 apresenta outra postura. Uma declaração consciente de confiança. Não porque tudo está perfeito, mas porque existe uma fortaleza acima das circunstâncias. E aqui existe algo que quase ninguém percebe. O texto não diz: Deus me dará um refúgio. Ele diz: Ele é o meu refúgio. Isso muda completamente o significado. Porque a proteção não está em um lugar. Está em uma presença. Agora chegamos em uma das partes mais famosas do Salmo. E também uma das mais mal compreendidas. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que significa isso? O laço do passarinheiro era uma armadilha invisível, algo preparado em silêncio, algo escondido. E talvez essa seja uma das mensagens mais profundas do Salmo 91. Nem todo perigo é visível. Existem armadilhas emocionais, espirituais, mentais. Existem pessoas destruídas, não por algo que viram chegando, mas por algo silencioso. Uma ansiedade que cresceu lentamente. Um medo que tomou conta aos poucos. Uma escuridão interna que ninguém percebeu. E o Salmo fala exatamente sobre isso. Proteção contra aquilo que você nem consegue enxergar. Agora preste atenção nessa parte. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Essa imagem é poderosa, porque transmite acolhimento, proteção, cuidado. É como uma ave protegendo seus filhotes durante a tempestade. O mundo inteiro pode estar em caos, mas existe segurança debaixo das asas. E aqui existe outra revelação escondida. A proteção divina no Salmo 91 não é apresentada como força bruta. É apresentada como cuidado. Isso toca profundamente milhões de pessoas, porque todo ser humano deseja sentir isso. Abrigo, segurança, pertencimento. Agora o texto muda novamente de intensidade. Não temerás espanto noturno. Pare por um instante, porque isso é extremamente atual. O espanto noturno sempre foi um dos maiores medos da humanidade. A madrugada, o silêncio, os pensamentos, a ansiedade, as crises internas. Quantas pessoas parecem fortes durante o dia, mas desmoronam durante a noite? E o Salmo 91 fala diretamente com essas pessoas. Ele atravessa séculos e encontra exatamente os medos que continuam existindo hoje. E então vem uma das frases mais impactantes de todo o texto. Nem seta que voe de dia. A seta representa ataques rápidos, inesperados. Feridas que chegam sem aviso, porque existem dores que aparecem assim. De repente. Uma ligação, uma notícia, uma perda, um problema, uma traição. Em segundos, tudo muda. E talvez seja exatamente por isso que esse salmo continua tão poderoso até hoje. Porque ele conversa com medos universais, medos humanos, medos que atravessam gerações. Mas agora chegamos em uma das partes mais impressionantes. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa frase é gigantesca, porque ela não descreve ausência de caos. Ela descreve preservação em meio ao caos. Existe uma diferença enorme. O texto nunca prometeu que o mundo ao redor seria tranquilo. Ele prometeu algo mais profundo, que existe uma proteção que transcende as circunstâncias externas. E aqui existe uma verdade poderosa. Muitas pessoas associam proteção apenas com evitar problemas. Mas o Salmo 91 sugere outra coisa. Às vezes, proteção significa atravessar o caos sem ser destruído por ele. Agora chegamos na parte que talvez seja a mais conhecida de todas, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa é a parte que milhões de pessoas repetem.
mas quase ninguém percebe a profundidade escondida aqui. Observe a frase com atenção. Em todos os teus caminhos. Não diz apenas nos momentos espirituais. Não diz apenas dentro de igrejas. Não diz apenas durante orações. Diz, em todos os teus caminhos. Isso significa cotidiano, vida real, estrada, trabalho, casa, rotina, decisões. Existe algo extremamente poderoso nessa ideia, porque o Salmo 91 não separa a espiritualidade da vida comum. Ele sugere que existe proteção até nos detalhes invisíveis do dia a dia. E então surge uma pergunta inevitável. Quantas vezes você já foi protegido sem perceber? Quantas situações poderiam ter acontecido, mas não aconteceram? Quantos caminhos foram interrompidos? Quantos atrasos aconteceram? Quantas mudanças inesperadas surgiram? E talvez aquilo que parecia um problema era livramento. Essa é uma das razões pelas quais o Salmo 91 provoca tanto impacto emocional, porque ele faz as pessoas olharem para trás e reinterpretarem suas próprias vidas. Agora vem outra frase impressionante. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Perceba uma coisa. O texto não fala apenas de grandes tragédias. Fala de tropeços, pequenos erros, pequenas quedas. Isso mostra algo profundo. A proteção divina não se manifesta apenas em grandes milagres. Às vezes, ela aparece em detalhes invisíveis, em decisões evitadas, em portas fechadas, em caminhos alterados. E aqui existe um detalhe muito importante. O Salmo 91 nunca incentiva arrogância, nunca incentiva imprudência. Ele fala sobre confiança, não sobre irresponsabilidade. Inclusive, existe algo extremamente interessante na história bíblica. Quando Jesus foi tentado no deserto, o próprio inimigo citou esse trecho do Salmo 91. Mas Jesus respondeu mostrando algo profundo. Proteção não é licença para desafiar perigos desnecessários. Isso muda completamente a interpretação superficial que muitas pessoas fazem. Agora o salmo entra em sua reta final e o tom muda novamente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Aqui a voz muda. Agora é como se o próprio Deus estivesse falando. E existe uma palavra central nessa frase. Amou. Não é medo. Não é obrigação. Não é ritual. É relacionamento. Talvez esse seja o maior segredo escondido no Salmo 91 inteiro. A proteção nasce do relacionamento, da proximidade, do amor. E isso transforma completamente a experiência espiritual. Porque muitas pessoas procuram Deus apenas em momentos de emergência. Mas o Salmo inteiro aponta para permanência, conexão contínua, intimidade espiritual. E então, vem uma promessa que atravessa séculos. Estarei com ele na angústia. Pare, porque isso é gigantesco. A promessa não é: você nunca terá angústia. A promessa é: você não estará sozinho nela. Isso muda tudo. Porque uma das maiores dores humanas não é sofrer sozinho. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas encontram conforto nesse salmo, mesmo em momentos difíceis. Porque ele não vende uma fantasia irreal. Ele oferece presença, companhia, abrigo emocional e espiritual. Agora pense em algo. Talvez o maior poder do Salmo 91 não esteja apenas nas palavras, mas no que elas despertam dentro das pessoas. Esperança, coragem, confiança, paz. Porque quando alguém acredita que não está sozinho, tudo muda. A mente muda. As emoções mudam. A forma de enfrentar os problemas muda. E talvez seja exatamente esse o segredo que milhões nunca perceberam. O Salmo 91 não foi feito apenas para ser lido, foi feito para ser vivido. Cada frase aponta para um estado de permanência espiritual, um lugar interno de confiança.
um abrigo invisível em meio ao caos do mundo. E talvez hoje você esteja ouvindo essas palavras exatamente no momento em que precisava delas. Talvez exista um medo silencioso dentro de você. Uma preocupação que ninguém conhece. Uma batalha interna acontecendo agora. E talvez o que o Salmo 91 realmente queira te mostrar é que você não precisa enfrentar isso sozinho. Existe um esconderijo. Existe uma sombra. Existe um refúgio. E talvez o segredo nunca tenha sido apenas buscar proteção. Talvez o verdadeiro segredo seja descobrir onde sua alma descansa. Porque no fim, é isso que o Salmo 91 promete. Descanso em meio à tempestade. Proteção em meio ao medo. Presença em meio à escuridão. E quando você entende isso, as palavras deixam de ser apenas uma oração e passam a se tornar um lugar.